Fazer sentar um pouquinho. Começamos hoje o tempo do Advento. A palavra Advento significa vinda, chegada. E na antiguidade essa palavra era usada muito para expressar a chegada de um grande acontecimento, ou a chegada de uma grande autoridade, de um rei, por exemplo. O Advento tem esse sentido. E a igreja usa esse termo na liturgia para esse tempo de 4 semanas que antecedem o Natal. 4 semanas não são por acaso. Em linguagem bíblica, 4 semanas representam aí os 4.000 anos anteriores à vinda de Nosso Senhor, de história contada no Antigo Testamento. O fato é que agora é o tempo de espera para a chegada de Jesus, o grande rei que virá aí no Natal, nas nossas vidas. Mas como deve ser, o que significa, pois, essa chegada de Jesus? E como deve ser esse tempo para nós católicos? Como nós devemos viver esse tempo do Advento? Primeiro, falando um pouquinho, segundo nos diz Santo Afonso, numa meditação muito bonita a respeito do Advento, do Natal, ele coloca lá um diálogo no seio da Trindade, o Deus que decide salvar o ser humano, vendo Adão no pecado, toda a humanidade arrastada para o mal. Deus quer salvar a humanidade e toma a iniciativa. E Santo Afonso diz que dentro da Trindade, uma linguagem muito bonita, por sinal, ele coloca o Filho falando com o Pai, que vem à Terra, que vem salvar os homens. E o Pai diz ao Filho: tu vais nascer num lugar pobre, muito simples, tu vais ser maltratado, vais ser crucificado. E o Filho diz: o amor fala mais alto. E o Filho diz: eu vou à terra, vou salvar os homens. E o Pai diz: vai então, Filho, vai salvar a humanidade. E o Filho responde: ecce venio, eis que eu venho fazer a tua vontade. Nessa linguagem simples de Santo Afonso, mostra o amor de Deus para com os homens, e a salvação é obra desse amor, e a encarnação do Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem e que, como diz São João, arma a sua tenda no meio dos homens e habita entre nós. Esse Filho do homem, que é Filho de Deus, faz tudo isso por amor. Então o Advento é exatamente esse tempo de espera dessa manifestação de modo contundente e claro do amor de Deus para com a humanidade. A Santíssima Trindade, que é Deus, toma a iniciativa de vir nos resgatar, nos salvar dos nossos pecados e nos colocar em comunhão com Ele, porque foi para isso que nós fomos criados, e depois nos dar a vida eterna. Então o tempo do Advento tem esse sentido para nós, dessa espera da manifestação do amor de Deus. Cristo vem. Aí Santo Agostinho diz: o tempo do Advento é o tempo de Cristo que veio, Cristo que vem e Cristo que virá. Cristo que veio a Belém há 2.000 anos atrás, nasceu pobre numa gruta, uma família simples, família sagrada, pregou o Evangelho, viveu 33 anos, nos mostrou com a sua vida como nós devemos viver, reuniu 12 apóstolos, fundou a sua igreja que brota do seu lado aberto na cruz, fica entre nós na Eucaristia e vai ao céu. Então esse é o Jesus Cristo histórico e Cristo da fé, que são a mesma pessoa. Hoje, alguns teólogos querem fazer essa distinção entre Cristo histórico, aquele homem, Jesus de Nazaré, que viveu realmente, historicamente, morreu depois de uma traição, foi condenado por causa dos pecados do povo e depois
Acabou. Esse é o Cristo que chamam de Cristo histórico. Depois querem dizer, esses teólogos, que não são teólogos, que o Cristo da fé foi uma espécie de mito que o povo criou em torno dessa pessoa, que é Jesus de Nazaré, e daí em diante é que se fundou uma sociedade, que se fundou uma igreja, ou o reino que ele pregou, coisas do tipo. Então faz uma distinção entre Cristo histórico e Cristo da fé, como se fossem duas coisas distintas. O Cristo histórico, a pessoa, o Cristo da fé, essa imagem que foi criada pela comunidade primitiva e depois foi feita a igreja. Evidentemente, isso é uma heresia já condenada pela igreja, né? Cristo histórico e Cristo da fé são a mesma pessoa. Não existem dois Jesus. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo que veio, é o Jesus de Nazaré, Filho de Deus feito homem, que nasceu, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, fundou a igreja como única comunidade de salvação, deu o mandato missionário para que os apóstolos e seus sucessores fossem pelo mundo inteiro e fizessem de todos os homens discípulos dele. E ele estaria conosco e está conosco até o fim dos séculos. Então, isso é bom ficar bem claro, porque infelizmente se espalham certas ideias dentro da igreja, inclusive, para tirar esta fé das pessoas. Cristo veio, é o Filho de Deus feito homem. E a maior prova de que ele é Deus foi a sua ressurreição. Veio. Depois foi ao céu. Mas está no nosso meio. Então é Cristo que vem. E como Cristo vem hoje? Primeiro vem pela Santa Missa. Para o cristão, o Natal nunca termina. O Natal se realiza em cada altar. É claro que o altar, ali é o altar do sacrifício, é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. O altar é o Calvário. Mas quando nós recebemos Jesus, o mesmo Jesus que nasceu em Belém. Não é Jesus menino, é Jesus ressuscitado e glorioso, mas nós recebemos a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, na Eucaristia. Então, para nós, o Natal continua. Por quê? Porque temos sempre essa presença de Jesus, Filho de Deus feito homem, Filho de Nossa Senhora, no nosso meio, pela Eucaristia. Então, Jesus sempre está aqui. Não é algo do passado. E eu insisto muito com isso, exatamente porque procuram colocar a religião católica como fosse fruto de um acontecimento do passado e que apenas ficasse na lembrança daqueles que se reuniram em torno de Jesus. Não. A igreja tem essa característica que é única, porque é a única igreja de Cristo e é a única religião que salva, que traz a salvação, que liga o homem com Deus. Então a igreja tem esse sentido de essa vivência de Cristo em nosso meio. Não como uma lembrança, como uma memória, mas uma vivência de um Cristo real. Na Eucaristia está Jesus, corpo, sangue, alma, homem verdadeiro e divindade, porque é Deus. Então Cristo não só veio, como Cristo vem, está aqui. Mas Cristo vem também através da sua igreja. A igreja é a presença de Cristo na história. E quando digo igreja de Cristo, não é uma igreja espiritual, como dizia Lutero, aquela igreja que está nos corações daqueles que creem no Senhor, mas a igreja, também espiritual, é claro, mas a igreja é visível. A igreja tem uma estrutura visível, não é algo assim subjetivo, ela é visível. Ela é uma família, e como família é uma instituição, tem uma organização própria. Na organização da igreja, alguns dados, ou digamos, alguns institutos foram instituídos pelo próprio Jesus, como por exemplo, o colégio apostólico, tendo à frente Pedro,
Então, o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, com o colégio dos bispos, isso é da vontade fundacional de Jesus. Depois, os sacramentos são da vontade de Jesus. Os mandamentos, não digo os da igreja, mas os mandamentos da lei de Deus, que fazem parte da nossa vida, depois os da igreja foram instituídos pela igreja exatamente para nos facilitar na prática dos mandamentos da lei de Deus. Então a igreja é essa presença de Cristo na história. E quando falamos de igreja, falamos também essa comunidade de fé, essa assembleia dos filhos de Deus diante do seu Senhor. A palavra eclésia, igreja, significa, pois, assembleia. Não assembleia no sentido moderno, mas assembleia como essa grande família diante de seu Senhor. Então isso é a presença visível de Cristo na história. E do ponto de vista institucional, Cristo que ensina, porque Ele é profeta, Cristo que santifica, porque Ele é sacerdote, Cristo que governa, que conduz, que pastoreia, porque Cristo é rei. Então esse tríplice caráter de Cristo, sacerdote, profeta e rei, está presente na história através da sua igreja, conduzindo os homens até a pátria definitiva, que é o céu. Então Cristo vem. Mas Cristo vem também, está presente nas pessoas necessitadas. E a gente usa aqui o termo pobres, os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O sentido de pobre aqui não é apenas no sentido material, também, mas o pobre aqui é todo aquele que necessita, que está aberto a Deus. Então nessas pessoas, sobretudo as mais necessitadas, Jesus está ali presente, como Ele mesmo diz: tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Portanto, Cristo vem e está presente no sacrifício da missa, na Eucaristia, presente na sua igreja e presente nos mais necessitados. Cristo vem. E Cristo virá um dia para julgar os vivos e os mortos, virá para recolher os seus e dar a pátria definitiva, que é o céu. Nós vivemos nesse compasso de espera entre a subida de Jesus ao céu e a sua volta gloriosa, não como em Belém, na simplicidade do presépio, mas com todo o poder e majestade para fechar com a sua chave a história. Isso é para pensar nesse tempo do advento, né? Essas verdades são extremamente necessárias estarem em nós para que possamos viver bem como católicos o advento. Mas como é que nós vamos viver esse advento? Primeiro, levantando as nossas cabeças, como disse o Evangelho: quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque está perto de vós, próximo de vós, a salvação, a redenção. Quando Cristo manda levantar as cabeças, tem o sentido de nós precisamos cuidar mais das coisas do alto. Evidentemente pisamos nesse chão e temos que procurar melhorar a vida aqui na terra, pela caridade, sobretudo, pelo serviço ao nosso próximo, em nome de Deus, mas não deixarmos de lado o céu. O problema todo está quando nós invertemos tudo. Imagine um católico, por exemplo, que não reza, mas trabalha, almoça, janta, caminha, gasta. O católico que não reza, podemos dizer que ele é materialista. Pode não ser do ponto de vista formal, mas o católico que não reza vive como um animal, vive como só pensando nas coisas da terra. É como se fosse um materialista. Passa um dia, 2, 3, 4. Então levantar as vossas cabeças significa olhar que a coisa é muito mais importante e que você tem que cuidar, sem deixar de ver as coisas necessárias no dia a dia, porque nós estamos aqui e temos que colocar Deus em tudo. Mas levantar as cabeças, olhar para o alto, que há algo muito mais importante na minha vida do que as coisas que eu faço aqui no dia a dia.
e que eu devo viver em função da eternidade. De que me aproveita ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. E viver em função da eternidade significa eu colocar Deus em todas as realidades temporais. Em todas as minhas atividades, eu sei que eu vou um dia partir. Então, de que isso me aproveita para a eternidade? Essa pergunta eu tenho que fazer em tudo que eu vou fazer na minha vida. Em tudo. Vou fazer um trabalho ótimo, preciso trabalhar. Mas de que como isso vai me levar para a eternidade? Esse tipo de trabalho, esse tipo de diversão, esse tipo de amizade, esse tipo de projeto, isso pode me levar para a eternidade? Ou não impede, não é obstáculo à eternidade? Muito bem, ótimo, coloco Deus aqui e vou embora, vou fazendo as coisas. Mas se isso me tira do céu, eu não estou levantando a minha cabeça. Então o tempo do advento é o tempo de eu levantar a cabeça e olhar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Como eu estou vivendo? Eu tenho que levantar os olhos para o alto. E é de lá que vem o socorro, como diz o Salmo de Davi. O segundo ponto importante nesse tempo aqui na terra, de advento, é pensar mais na caridade. E viver a caridade. E a caridade como dedicação, como serviço, como valorização da nossa vida como católicos. A valorização também dessa nossa comunidade de vida que é a Santa Igreja e que nós frequentamos como paróquia, capelania, o nome que queiram dar, mas a importância dessa valorização, porque somos todos filhos do mesmo Pai que está nos céus. E nós encontramos Jesus também nesta comunidade que tem a mesma fé, o mesmo Senhor, os mesmos sacramentos. Então essa caridade, ou esse serviço aos nossos irmãos, primeiro os mais próximos e depois os outros, todos que aparecerem, evidentemente que Deus mandar, isso deve ser um pensamento claro nesse tempo do advento. E o terceiro pensamento é o pensamento de vigilância. São Paulo diz, é preciso é melhor acordar, né? É preciso despertar do sono. Às vezes nós temos a nossa vida assim muito adormecida, uma letargia, né? Parece que nós vamos no automático, né? Despertar do sono significa vigilância, né? Vigiai. O termo da vigilância, ele aparece várias vezes no Evangelho. Jesus conta parábolas, inclusive, e depois diz, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, cuidado. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria. Só que o ladrão veio e a gente não vigia. O diabo veio e você não vigia. Cuidado. Aquele ambiente não é para você. Essas coisas que você fica vendo na internet te prejudica. Aquele tipo de namoro que está mais levado para a sensualidade, isso faz mal. Aquela leitura de herética ou esotérica, aquela consulta aos astros, isso faz mal. Vigia, cuidado, sai disso, está te fazendo mal. Aquele descuido das palavras, aquele ambiente de fofoca, de críticas destrutivas, isso faz mal. Isso te aproveita para a vida eterna, Quanta futilidade às vezes a gente tem na vida, quantas palavras fúteis, quantas atitudes sem sentido, só pelo prazer daquele momento de estar ali, muitas vezes fustigando pessoas. Vigiai, sede sóbrios e vigiai, nos diz São Pedro. Sóbrio e vigilante. Então nesse sentido, nós nos preparamos para o Natal. Então nota que esse mês de dezembro para nós vai ser um mês diferente.
Não é só o mês do shopping, mês da árvore de Natal, mês das festas, mas para nós católicos é um mês de preparação para a vinda do Senhor, com muito amor, com muita caridade, com muita vigilância, como eu disse, e com o espírito de fé. É assim que nós vamos nos preparar para o Natal. Então vocês aproveitem esse tempo de dezembro agora para fazerem uma revisão de vida do que fizeram durante o ano, as graças que receberam, quanta coisa boa Deus deu. Depois, às vezes que foram infiéis, deixaram que acontecesse na sua vida coisas ruins também, ofensas a Deus, tantos defeitos que você vem carregando há anos, e esse ano não foi diferente. O que é que eu vou fazer no ano que vem? Então o dezembro é um tempo assim de uma revisão da nossa vida, para tomar decisões para o ano que vem, com a graça de Deus. Então vamos começar bem esse advento, preparar-nos bem para o Natal, e que nosso Senhor esteja sempre conosco, com a sua Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.